Olá a todos que estão nos assistindo. Hoje, sob a supervisão do nosso professor Paulo Sérgio de Souza, da disciplina de Fruticultura Tropical e Subtropical, nós vamos estar conceituando um pouco, falando um pouco sobre a cultura do mamão. Carica, papaya, Pode passar. Antes de falar sobre as características dessa fruta e de aspectos importantes, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico dessa fruta em si. O centro de origem, não há um ponto muito preciso sobre onde se deu a origem dessa fruta, mas em diversos documentos relatam que foi na área da América Central e no noroeste da América do Sul, mais precisamente no Panamá. Essa fruta foi disseminada a partir do século XVI por navegantes espanhóis e portugueses e introduzida em regiões tropicais e subtropicais. No século XVIII já era difundida no Oriente, ou seja, desde o século XVI, quando ela começou a ser disseminada até o século XVIII, 2 séculos, ela já abrangia o mundo inteiro. Os principais produtores, segundo relatos mais recentes, mostram que o Brasil é um dos principais produtores, com 26% da produção, seguido pela Nigéria, Índia, Indonésia, Congo, Peru e China. A média mundial hoje é de mais ou menos 16,6 toneladas por hectare da produção dessa fruta, e o Brasil está bem acima no que relaciona à produtividade, com 35 toneladas por hectare, o que é capaz de fazer uma grande geração de empregos, principalmente no Nordeste, Centro-Oeste, devido à cadeia produtiva do mamão. Os principais estados produtores no Brasil são a Bahia, o Espírito Santo, Paraíba e o Ceará. Hoje em dia é relacionado também à questão do System Approach, que é um conjunto de práticas que permitem a exportação da fruta para mercados mais exigentes. Ou seja, com o melhoramento genético, essa fruta vai atendendo melhor as exigências dos consumidores, principalmente no exterior, e com isso é possível que tenha uma maior exportação, um maior índice de exportação. Deixa eu passar. Aqui a gente tem uma imagem sobre a área colhida em hectares e a produção de mamão em 1.000 frutos no Brasil em 2000. Mas lembrando que hoje os maiores estados produtores mudaram, porque principalmente o Nordeste passou a produzir muito mamão. E tem muitas atualizações sobre a questão da produtividade no Brasil inteiro. Desde 2000 até hoje, 2021, houve muitas modificações em relação à produtividade. Em relação à classificação botânica, a classe do mamão é a dicotiledônia, né, folhas largas, subclasse Arquiclamídia, ordem Violalis, subordem Caricine, família Caricácea, como a gente já bem conhece. O gênero Carica e a espécie conhecida comercialmente é o Carica papaya. Em relação ao fruto do mamão, ela pode ofertar uma enzima chamada enzima papaína, que ela vem do mamão quando ele está no estado antes da maturação, quando ele está verde. E é muito empregada, principalmente na indústria alimentícia, e em outras indústrias também, farmacêutica, cosmética e etc. Pode passar. Sobre a descrição morfológica da planta e da fruta em si, o mamoeiro é uma planta herbácea de haste única, a altura varia entre 3 a 8 metros, dependendo da cultivar, o caule de 3 a 10 centímetros de diâmetro e ereto, o sistema radicular é pivotante e 85% do sistema radicular se concentra nos primeiros 50 centímetros de solo, mas pode chegar até a 3 metros. As folhas são alternadas entre 25 e 75 centímetros de diâmetro e, dependendo da espécie, da cultivar, existem flores masculinas, femininas e hermafroditas.
A planta é conhecida como dioica ou com flores hermafroditas, quando tem só esse tipo de flor. O fruto é caracterizado como uma baga de formato variável, dependendo da cultivar, mas geralmente ovoide. E a polpa varia de amarelo, branco, quando está no estado imaturo, e alaranjado. A casca geralmente é lisa e varia de verde a laranja. Pode passar. Em relação à reprodução e à propagação do mamoeiro, a propagação se dá por via sexuada e assexuada. Por via sexuada, a gente conhece o método via sementes, e ele é o método mais utilizado comercialmente no Brasil para a produção de mudas. E as sementes só podem ser retiradas de linhagens puras, como os cultivares Sunrise Solo e Golden, mas existem outros também. É porque aqui nós vamos caracterizar e falar mais sobre essas cultivares. E em relação à propagação assexuada, a gente conhece através da estaquia e da enxertia. Pela estaquia, são feitas a partir de brotações laterais que possibilitam a obtenção de plantas novas, completas e com alta fidelidade genética, além de favorecer uma maior precocidade de frutificação quando comparadas com plantas obtidas por meio de sementes. Mas, como eu já disse, por via semente é o método mais utilizado, principalmente para produção de mudas, por ser um método mais rápido. Pode passar. Em relação aos cultivares, a gente tem muitas, mas as principais, mais conhecidas e mais comercializadas são a Sunrise Solo, que é do grupo Solo, e além do grupo Solo, nós temos o grupo Formosa, e essa cultivar, ela é procedente da Estação Experimental do Havaí, nos Estados Unidos. Ela é mais conhecida no Brasil como mamão Havaí, papaya ou Amazônia. O fruto é proveniente de flor feminina e ele é ovalado e grande. E o de flor hermafrodita tem uma forma de pera, que é o que a gente chama de piriforme. O peso médio do fruto dessa cultivar é de, em média, 500 gramas, de casca lisa e firme, polpa vermelha alaranjada e de boa qualidade. E a cavidade interna, onde ficam as sementes, é estrelada. Essa cultivar começa a florescer entre 3 e 4 meses de idade, quando está a 80 centímetros de solo, da altura do solo, e a produzir de 8 a 10 meses após o plantio. A produtividade média se dá de 120 toneladas por ciclo de produção, que é de 2 anos e meio em média. Pode passar. A cultivar Golden também é do grupo Solo e é muito conhecida. E ela é procedente da seleção em pomares de Sunrise Solo no Espírito Santo. Então, ela é uma variação da Sunrise Solo. O fruto feminino é ovalado e o da hermafrodita é piriforme, formato de pera. A polpa é de cor rosa salmão, a cavidade interna também é estrelada, a casca também lisa e os tamanhos geralmente uniformes. O peso médio é um pouco menor em relação a Sunrise Solo e é de 450 gramas. E esse fruto, tipo de fruto, tem uma boa aceitação no mercado internacional, porém menor teor de sólidos solúveis nos frutos. O florescimento se inicia aos 4 meses após o plantio e as primeiras flores surgem quando a planta apresenta altura de 70 a 80 centímetros do solo. A produtividade média dessa cultivar é de 100 toneladas por ciclo de produção, que também varia em média de 2 anos e meio. Pode passar. Já a cultivar calimosa, ela é proveniente do grupo Formosa e também é muito conhecido. É o primeiro híbrido produzido no Brasil pela Calima Agrícola, que deu o nome ao fruto, em parceria com a UENF. As características são peculiares do grupo Formosa. Os frutos são mais alongados nas plantas hermafroditas e mais arredondados nas femininas. Já em relação ao peso médio de cada fruto, ele é bem maior do que as provenientes do grupo Solo. Varia entre 1,4 kg a 1,6 kg. A polpa geralmente é firme, vermelha e com alto teor de sólidos solúveis. E o sabor e o aroma são bastante agradáveis. O surgimento das primeiras flores ocorre aos 4 meses após o plantio, a uma altura média de 80 centímetros do solo, e a produtividade média é bem maior em relação às anteriores, 160 a 170 toneladas por ciclo de produção, que é um pouco menor, 2 anos em média.
Aqui a gente tem uma tabela das características das principais cultivares dos mamoeiros, e nela a gente pode observar as características dos frutos, né, de cada cultivar, destacando a Sunrise Solo e o baixinho de Santa Amália, que a gente não caracterizou aqui, mas também é bastante comercializado. Em relação ao melhoramento genético das cultivares, as principais características que são priorizadas nesse melhoramento são a resistência a pragas e doenças, porque uma moeira é muito suscetível, principalmente a viroses, resistência a agentes abióticos, ausência ou ocorrência mínima de flores hermafroditas carpeloides e de flores hermafroditas pentândrias. Priorizando as flores masculinas e femininas. Também a frutificação precoce, vigorosa com altura inferior a 90 centímetros, que fica mais fácil para a colheita. Produção igual ou superior às cultivares atualmente utilizadas. Peito médio dos frutos de 350 a 600 gramas ou de 800 a 1.100 gramas, do grupo solo e do grupo formosa, respectivamente, porque esse tamanho tem uma melhor aceitação no mercado. A casca lisa e sem manchas, a polpa vermelha e alaranjada e a cavidade ovariana pequena em formato de estrela, que também tem uma maior aceitação, e quando é menor tem menos sementes, então tem mais polpa. Pode passar. Então, pessoal, em relação aos aspectos nutricionais que a gente tem, né? O mamão, ele tem vários nutrientes aí prontamente disponíveis, né, para digestão e para absorção, sendo que seu valor nutricional é bem rico, contendo aí diversos teores, né, de açúcares, provitaminas A, né, com grande quantidade aí de beta-caroteno e também vitamina C, além de ter aí um alto potencial, né, para estar realizando uma boa atividade funcional, né, associada aí à capacidade laxante. Sendo que esse também, né, é fonte aí desde diversas vitaminas, como vitamina C, vitamina A, como também de fibra, né, carotenoides, licopeno, potássio, cálcio, né, e também de flavonoides, entre outros componentes que ele é bem rico. Pode passar. Quanto à composição nutricional do fruto, esse pode estar variando bastante, conforme o cultivar, né, que a gente vai estar utilizando. Então, como a Tainara já mencionou anteriormente, né, se a gente tem aí do cultivar do grupo do papaya ou do formosa, a gente tem essas variações, né, quanto à composição nutricional. Quanto ao grau de maturação também, né, que tanto o grau de maturação, a época do ano, né, esses componentes vão ser alterados, né, devido à deposição, né, e o acúmulo de compostos, né, dentro do fruto, né, dependendo desses períodos aí do seu grau de maturação. Quanto ao clima também, que a gente tem essa variação da composição, quanto à fertilidade do solo e também o tipo de solo, dentre outros fatores. Pode passar. Aqui é duas tabelas mostrando para vocês essa variação, então, da composição nutricional do mamão. Aqui fazendo uma comparação em relação ao papai e o formosa, né? De forma que representa aí uma porção de 100 gramas, que é aproximadamente meio mamão papaya, e uma fatia fina, né, do formosa. Então, a gente pode verificar que tanto componentes como caloria, carboidrato, proteína, manganês, potássio, cobre, todos esses componentes costumam mudar, né, de um grupo para outro, de uma cultivar para outra. Na segunda tabela também mostrando, né, essa questão, só que fazendo aí tanto uma comparação por formosa, por papaya e um doce, né, já ter realizado o processamento desse fruto. Então, a gente pode ver que quando a gente faz esse processamento, né, a gente aumenta aí as quilocalorias, né, a energia em si, e a gente tem uma redução em alguns componentes também. Como a gente pode verificar o ferro na tabela, né, que ele acaba tendo essa redução. Alguns componentes também, como o potássio, né, que tem uma redução bem drástica aí quando a gente processa e já está fazendo, no caso aqui, o doce de mamão verde, né,
drenando. Pode passar. Quanto às exigências edafoclimáticas, né? Como o mamão teve origem em região tropical, né, de clima quente e úmido, a FAO estabelece aí que quando o mamão é submetido a aproximadamente aí uma temperatura anual de 25 graus Celsius e em torno aí de 1.500 milímetros anuais de precipitação, é quando ele vegeta, né, e produz de maneira mais satisfatória. Sendo que ele também pode estar dando, né, produções satisfatórias tanto em clima equatorial, de altitude, e subtropical. Mas é importante ressaltar que essas plantas têm que estar protegidas tanto de ventos quanto de geada para estar produzindo satisfatoriamente. Ele é muito exigente também em umidade, né? Sendo que os períodos de seca afetam muito seu desenvolvimento. Tem até pesquisas realizadas para o estado de São Paulo que falam que quando o mamão é submetido aí a uma precipitação anual média de 1.200 milímetros e não ultrapassando o período de seca, né, de 4 meses, ele consegue estar produzindo satisfatoriamente. Aqui é estudos que eu trouxe também sobre a CIAGRO, né, que é o Centro de Informação em Agrometeorologia, onde eles fizeram uma pesquisa para as áreas de São Paulo com altitude de até 600 metros. E o que eles verificaram, né, nesse estudo? Eles verificaram que quando submetido, né, essas plantas aí a áreas mais quentes, com temperaturas mais elevadas, eles possibilitaram tanto um crescimento mais rápido desses frutos, quanto a geração de frutos de melhor qualidade, né, como também uma produção aí mais satisfatória. Já quando submetido a temperaturas mais amenas, eles verificaram que, por exemplo, no outono e inverno, que a gente pode ter essas quedas de temperatura, teve uma redução, né, no crescimento desses frutos. A planta praticamente parou nesse desenvolvimento vegetativo e também a gente teve uma queda muito alta na produção e obtenção de frutos de menor qualidade quando submetido a essas baixas temperaturas. Além disso, o mamão necessita aí, né, a planta de mamão necessita entre 60% a 85% de umidade relativa para o seu desenvolvimento, que é a condição mais ideal. Sendo que ele também tem uma preferência aí por locais que fornecem uma grande insolação. Pode passar. Em relação ao solo, a gente tem que estar atento nessa característica também, sendo que o mamão gosta de solos que apresentem uma boa permeabilidade, tem preferência por solos que apresentam uma textura arena, argilosa e com pH aí variando de 5,5 a 6,7. Além disso, quando é submetido em solos ricos em matéria orgânica, ele acrescenta demais aí, né? Tem um incremento na sua produção devido a essa composição, né, de matéria orgânica. É essencial também, né, estar evitando solos compactados, né, que são sujeitos ao encharcamento, porque quando o mamão, a planta de mamão é submetida ao encharcamento, geralmente a gente tem plantas aí mais raquíticas e estioladas, né, produzindo aí menos frutos. Mas o mamão também pode estar crescendo aí em todas as classes de solo, né, desde que esses solos, então, não sejam mal drenados, né, e a gente tem que estar adequando esses componentes para estar fornecendo a quantidade de água necessária, né, que ele precisa. Aí nas imagens está mostrando para vocês, na primeira, um sistema de irrigação por gotejamento, que é muito utilizado, né, que você consegue fornecer de forma mais localizada, né, essa água para o mamão. E no segundo sistema, por aspersão, que também é bem realizado para o mamoeiro. Pode passar. Quanto ao plantio, tem que levar assim, em consideração tudo que a gente falou, né, das exigências edafoclimáticas, né, para a gente estar acertando os parâmetros, né, na hora de estar escolhendo essa área para a gente estar implantando essa lavoura. Então, a gente tem que levar todas as características de solo que a gente precisa, questão, né, da disposição da área, aonde que ela vai estar localizada, para a gente não ter problema, então, né, no cultivo. Como a Tainá já mencionou, o plantio é realizado principalmente via semente, sendo que ele é muito utilizado para estar realizando também a produção de mudas. Quanto ao espaçamento que é utilizado, é comum estar utilizando de 3 a 4 metros entre linhas, né?
e de 1,80 a 2,50 metros, né, entre as plantas. Quanto ao plantio direto no solo, né, costuma-se dispor as sementes aí a 1,25 centímetros de profundidade, né, com distância entre si aí de 5 centímetros. Essa questão de obtenção de plantas machos e fêmeas é uma questão muito estudada, visando que a gente tem aí grandes estudos para estar verificando e determinando esse sexo o mais rápido possível, né, o mais precocemente possível. Então, a gente já teve estudo aí analisando a posição, né, da semente no fruto, a cor do caule, a forma e a orientação das folhas, mas todos os estudos, né, não obtiveram aí um resultado satisfatório, de forma que acaba que o produtor precisa estar levando mais plantas, né, para o campo, e só no período de florescimento, né, está identificando, fazendo o processo de sexagem, né, que só pode estar sendo realizada 4 meses após o transplante, para ele conduzir, né, fazer essa seleção das plantas hermafroditas, que é o ideal dele se ter na lavoura, porque o mercado busca muito hoje, né, e é até mais valorizado esses frutos das plantas hermafroditas, porque como a Tainara já citou lá atrás, elas conseguem gerar os frutos que a gente chama de piriforme, né, que tem uma maior aceitação aí, tanto para estar dispondo eles nas embalagens, né, para estar realizando também esse transporte, né? Então, eu consigo estar transportando, como se diz, um mesmo peso de fruto em um menor espaço, o que é muito desejável aí, principalmente para quem vai estar comercializando. Então, o que os produtores têm fazido, né? Tem buscado e conduzir 3 plantas, né, na área, próximas por cova, né, para no período do florescimento realizar então a sexagem e conduzir apenas uma planta, né, hermafrodita por cova. Bom, pessoal, dando continuidade agora na apresentação, eu vou estar falando um pouco sobre as pragas, né? Assim como as outras culturas, o mamoeiro também é afetado por elas. E como as principais pragas, temos o ácaro branco, o ácaro rajado e as cochonilhas em geral. Essas duas que a gente colocou aqui na apresentação são as que mais causam problemas para a cultura. E também algumas pragas secundárias, né, que se tratam de pragas que afetam também outras culturas, e a mosca das frutas, o mangaruvá e as formigas cortadeiras em geral. Essas pragas afetam sim, o mamoeiro, porém o dano causado por elas é um pouco menor em relação às citadas acima. Pode passar. O ácaro branco, né, ele também é conhecido como o ácaro da queda do chapéu do mamoeiro, por exatamente esse sintoma bem evidente, né, bem específico, retratado aí na foto acima, e ele é considerado a principal praga da cultura, e a gente não consegue observar ele a olho nu. Isso dificulta ainda mais, né, a identificação da praga e um possível controle. A alimentação dele é pela epiderme das folhas, né? Ou seja, eles vão causando esses danos e com o passar da evolução desses danos, as plantas vão perdendo a coloração verde, se tornando amarelecidas. E essas folhas afetadas são as folhas mais novas da planta. Pode passar. À medida que os danos vão evoluindo, a planta cessa a atividade vegetativa, né? Ela vai reduzindo o porte e também ocorre a queda das folhas atacadas. Com isso, com essa queda das folhas, acomete uma queda drástica na produção de frutos, por conta da exposição solar, que vai acontecer graças a essa queda de folhas. Aí, essa exposição solar vai diminuir o número de flores, né, que seriam os futuros frutos. Pode passar. As medidas de controle, né, adotadas para essa praga
seria principalmente controle preventivo, né? Para isso, a gente tem, os produtores teriam que investir em treinamentos dos responsáveis, né? Para a identificação dos sintomas de forma precoce, e com isso é possível eliminar, né, os focos iniciais da praga, e também facilita nas tomadas de decisões, né? Como que vai ser a partir da identificação da praga, quais medidas vão estar pondo em prática. E também Martins e colaboradores em 2016 comenta que a aplicação de enxofre elementar no ápice da planta também é uma forma de controle e apresenta bons resultados. Pode passar. O ácaro rajado, ele é um pouquinho diferente, né, em relação ao ácaro branco. Ele já é observado a olho nu, então facilita, né, de certa forma, a identificação dele, e ele é encontrado na fase abaxial das folhas, né, ou seja, na face de baixo dessas folhas, e geralmente das folhas mais velhas do mamoeiro, também diferente, né, do ácaro branco, que afeta principalmente as folhas mais novas. A alimentação dele são os tecidos parenquimáticos das folhas, e conforme ele vai se alimentando, também vai acontecer o amarelecimento, seguido de necrose, que também é bem evidente na imagem abaixo. A gente pode ver que as folhas já estão bem secas, né, por decorrência da doença, e na imagem acima é possível observar alguns pontinhos amarelados, né, que seriam os ácaros, e com isso, né, com esse amarelecimento seguido de necrose, também ocorre a secagem e queda precoce dessas folhas. Pode passar. Conforme Gallo e colaboradores em 2002, a utilização de fertilizantes nitrogenados favorece o aumento da população, exatamente por provocar, quando feita de forma inadequada, né, o desenvolvimento e crescimento desfavorável para a cultura, né? O crescimento ele não acompanha a necessidade da planta, aí tornando os tecidos mais fáceis de ser penetrados, né? E as formas de controle também é o controle preventivo, através do monitoramento, né? E também identificar os focos iniciais, eliminar as folhas infectadas e as folhas atacadas, né? E pulverização direcionada na fase abaxial também, que é o local que se localiza o ácaro. Pode passar. As cochonilhas, né? Como foi dito, essas são as duas principais que afetam a cultura. É considerada a espécie de cochonilha mais importante para a cultura do mamoeiro, e ela afeta não só o fruto, mas também como o tronco, causando grandes danos e também depreciação do produto por afetar justamente a casca do fruto. Pode passar. Elas geralmente são encontradas em reboleiras e a dispersão dela na área de cultivo é muito rápida. Então, por decorrência também, né, da rápida multiplicação dela, ela vai causar grandes danos às plantas e aos frutos, né? Porque, como já foi dito, ela não afeta somente a planta, mas também o fruto, né, que é o produto comercial. As medidas de controle adotadas seriam o manejo preventivo, que, assim como as pragas anteriores, né, é o mais indicado. O monitoramento dos talhões de forma individualmente, ou seja, caso tenha um talhão que apresenta infecção superior, ele deve ser manejado sempre por último. Aí a gente sempre deve começar todos os tratos culturais, desde pulverizações, colheita, tudo que a planta necessita tem que ser feito sempre do talhão menos infectado para o mais infectado, para não estar propagando ainda mais a praga na lavoura. Pode passar. Já em relação às doenças, o mosaico do mamoeiro, a antracnose e a pinta preta, que também é conhecida como varíola, são as três principais. Pode passar.
O mosaico do mamoeiro, né, ele é uma doença virótica, ele é causado por um vírus, e esse vírus, geralmente, ele é transmitido por insetos vetores, e esses insetos são, por maioria, os pulgões. Aqui embaixo tem algumas espécies, né, dos pulgões que faz essa transmissão, e ele é considerado a principal praga, aliás, a principal doença da cultura, né, e ele afeta praticamente todas as regiões que se tem o cultivo do mamoeiro, provavelmente vai ter a presença dessa doença na lavoura. Pode passar. Os sintomas seriam os principais: o amarelecimento das folhas jovens. Aí vai começar um sintoma bem típico do mosaico, que é regiões verdes, juntamente, né, adjacentes aí, com regiões amareladas, que seria o sintoma mais típico da doença. E também a folha vai apresentar deformação, por decorrência também das toxinas, né, liberadas pelos pulgões, na hora que eles fazem a prova, né, das folhas. E a forma de controle seria o controle dos vetores, né, que sem dúvidas não tem como controlar a doença sem controlar o transmissor, e expensões periódicas na lavouras, né, que seria o acompanhamento de perto, para saber quando o nível, aliás, para identificar o nível que a doença se encontra na lavoura, para poder estar tomando alguma medida de controle. Que seria também o hogging, que é o arranquio dessas plantas e partes das plantas que apresentam a doença. Pode passar. A antracnose, né? Ela é considerada a principal doença, porém pós-colheita, né? Ela vai estar afetando os frutos. Mesmo que na hora da colheita os frutos não apresentam sintomas, provavelmente esses frutos podem apresentar nos supermercados, nas mercearias, pós-colheita, né? Ela também tem ampla distribuição geográfica, né? Ou seja, afeta praticamente todas as regiões produtoras de mamão. Os frutos maduros são os principais afetados, porém, ela também afeta os frutos em diversas fases do seu desenvolvimento. Ela é um grande limitante para a produção, e ela pode provocar até perda total dos frutos, ou seja, perda total da produção. Pode passar. Aqui, né, nessa imagem, a gente consegue observar sintomas bem nítidos, né, da doença, que seriam esses pequenos pontos de coloração preta, né, esses pontos mais centrais, e conforme vai evoluindo a doença, em volta desses pontos mais necróticos, ele vai apresentar a formação aquosa, né, dos tecidos e de coloração diferente da parte central. Aqui no caso da imagem, a gente consegue observar que é a coloração mais clara. E também, né, essas lesões, elas são deprimidas no mamão, né? Então, a gente consegue observar de forma bem nítida, né, a doença. Pode passar. As formas de controle, né? A maneira mais eficiente encontrada com a medida de controle é o uso de fungicidas desde o início, né, da formação dos frutos até no momento da colheita. E, de acordo com Gomes e colaboradores, em 2011, o uso, né, indiscriminado desses fungicidas, eles podem afetar, né, o amadurecimento, aliás, dos frutos, levando e também pode levar à resistência, né, da doença contra os produtos usados. Pode passar. A varíola, né, ou pinta preta, ela também é uma doença fúngica, assim como a antracnose. Ela vai estar causando redução da área foliar, né, ou seja, redução da área fotossintética, e ela tem efeito direto na qualidade dos frutos por essa redução, né, de área fotossintética. Os sintomas nas folhas, eles são observados na fase abaxial, né, que seria a fase de baixo das folhas, com lesões escuras, geralmente de formato arredondado de 1 a 6 milímetros. As lesões nos frutos são superficiais, ela não vai estar afetando
em profundidade, né, o fruto, porém isso vai perder a capacidade de comercialização dos frutos pela depreciação, né? A gente não vai ter, os consumidores não vão querer adquirir um produto com essas lesões. Pode passar. As formas de controle, né, conforme Santana, em 2004, o controle se baseia principalmente na eliminação dos restos culturais e folhas infectadas, né? Ou seja, tem que estar sempre fazendo monitoramento e acompanhando todas as fases, né, do mamoeiro para estar conseguindo fazer essa eliminação dos restos culturais. Nas épocas de chuva, né, que vai ter a presença de umidade, aliás, de água nas folhas, também é uma época favorável para o desenvolvimento da doença. Então, é recomendado, né, a pulverização de fungicidas registrados para culturas, segundo Nogueira, né, em 2011, e colaboradores em 2011. Pode passar. Bom, agora em relação à nutrição e adubação do mamoeiro. Bom, a cultura do mamão, para ela responder com altas produtividades e qualidade dos frutos, é uma cultura que vai depender de vários fatores, como, por exemplo, a luz, temperatura, solo, água, dióxido de carbono e os nutrientes. Pode passar. Bom, dessa forma, cita-se na literatura, né, Costa e Costa, em 2003, diz que a nutrição e a adubação do mamoeiro são tratados como prioridades nesse sistema de produção. E a partir disso, a realização de uma análise de solo e foliar bem feita, elas tornam-se são de extrema importância, então, nesse processo de cultivo da cultura do mamão. Pode passar. Não só realizar uma amostragem bem feita, uma análise bem feita, é também de suma importância a gente conhecer os elementos, né, que a gente está fornecendo para a nossa planta, e além disso, a gente também ter uma noção de diagnosticar as deficiências desses nutrientes da nossa planta. Como, por exemplo, o nitrogênio. Eu vou falar de alguns, mas todos são importantes, todos têm as suas características, mas aqui eu vou focar nos essenciais que eu achei referente à cultura do mamão. Bom, o nitrogênio, ele é um dos elementos mais demandados pelo mamoeiro, principalmente aí que ele apresenta uma fase vegetativa, né, grande, ele cresce muito, ele é uma planta de porte alto considerável, e além disso, ele apresenta uma absorção crescente e constante durante todo o seu ciclo, sendo principalmente importante aí até os 6 meses de crescimento. É uma fase que necessita realmente da aplicação desse elemento. E suas deficiências, elas são caracterizadas primeiramente nas folhas mais velhas, visto aí que ele é um nutriente móvel na planta, né? Então, por isso, a deficiência primeiro ela aparece nas folhas mais velhas, e dessa característica de clorose foliar, como vocês podem ver na imagem aí ao lado, as folhas baixeiras, né, que são as mais velhas, elas estão completamente amareladas, mostrando então a deficiência desse nutriente. E além disso, o excesso, ele também pode ocasionar o amolecimento da polpa, denegrindo aí a qualidade do meu fruto, fazendo com que ele se torne então de difícil comercialização. Pode passar. O fósforo tem maior importância na fase inicial, que ele está ligado aí ao desenvolvimento do sistema radicular. E além disso, na planta de mamão, ele também vai fazer com que proporcionar uma fixação dos frutos na planta. Ou seja, vai fazer com que aí ela passe pelo processo até ela ser colhida no momento adequado, ajudando então na sua fixação. E a sua deficiência, ela é caracterizada primeiramente também nas folhas mais velhas, e elas ficam com essa coloração mais arroxeada. Eu não achei uma imagem direcionada a mamoeiro, mas como vocês podem ver nessa imagem aí, o elemento fósforo ele está destacado, né, e a gente pode ver essa coloração arroxeada na folha.
O potássio, ele é mais requerido no mamoeiro, principalmente após o florescimento e frutificação. A gente sabe aí a importância que o potássio tem em relação a essas culturas que produzem frutos, né? É um elemento importantíssimo e ele proporciona frutos maiores ao mamoeiro. Além disso, ele garante maior firmeza da polpa, que é uma característica muito interessante para a comercialização. A sua deficiência ela é caracterizada pelo escurecimento ou necrose das folhas mais velhas e pode evoluir para as folhas mais novas. E quando severa, vai afetar os pontos de crescimento da planta, tanto da parte aérea como do sistema radicular. Pode passar. O cálcio, ele está envolvido aí no crescimento e multiplicação do sistema radicular também, e sua deficiência é caracterizada primeiramente nas folhas mais novas e expansão no topo do mamoeiro. Como pode mostrar nessa imagem, como vocês podem ver, as folhinhas que são jovens, né, novinhas, elas aí apresentam com essa deficiência, com os bordos eles podem ficar danificados e, como mostra também na imagem, é um encurvamento das margens das folhas que é característico dessa doença. E além disso, a sua deficiência pode gerar o amolecimento da polpa, que vai prejudicar aí numa menor resistência, né, desse fruto, principalmente no transporte, fazendo com que ele possa se chocar e não ter uma resistência, então danificar o fruto, e além disso, menor tempo de prateleira, sendo prejudicial aí para quem às vezes não consegue vender no mesmo dia ou na semana, então danificando o produto aí. Pode passar. O magnésio, a gente sabe que ele é componente da molécula central da clorofila, né? Então, ele é um componente dispensável nesse processo de fotossíntese. E, além disso, ele auxilia na absorção e translocação do fósforo. As suas deficiências, principalmente ligadas a esse processo de fotossíntese, é caracterizado com essas manchas amareladas, né? Esse amarelecimento entre as nervuras, e está presente aí primeiramente nas folhas mais velhas, podendo regredir para as folhas mais novas. Como vocês podem ver nessa imagem aí, né? Todos os bordos entre as nervuras, né, estão completamente amarelecidos. Característica dessa deficiência. Pode passar. O enxofre, ele é um componente químico da papaina, como a Tainara disse, né, que é uma enzima aí presente no mamão, e essa enzima ela está relacionada diretamente com o aumento na produção e qualidade dos frutos. Então, a presença desse enxofre é de extrema importância, né, para a produção dessa papaina. Além disso, a sua deficiência é caracterizada primeiramente nas folhas mais novas, que elas se tornam verde claras, ou seja, ela perde um pouquinho da sua coloração viva de verde, né, se tornando mais amarelecidas, como pode ser observado aí no círculo, né, meio que grifado aí na imagem ao lado. Então, as folhas elas vão se tornar mais amarelecidas, pode ocasionar totalmente o amarelecimento, né, sendo bem assemelhado com o nitrogênio, só que em folhas mais novas. E, além disso, muitas das vezes, o crescimento da planta ela já é danificado, você já vê um retardo no crescimento dessa planta antes mesmo de qualquer sintoma na folha aparecer. Então, é uma deficiência para se ficar atento também. Pode passar. O boro ele é um micronutriente mais importante na cultura do mamoeiro. Ele é necessitado em grandes quantidades, visto comparado com os outros micronutrientes, né? Ele é o que mais é demandado pela planta. E, além disso, ele afeta na qualidade e produção dos frutos. A sua deficiência, como vocês podem ver, causa nos frutos protuberâncias, que gera uma certa deformação no fruto, né? Não tornando aí apreciável visualmente, e nas folhas está presente nas mais novas, primeiramente, né, e nos pontos de crescimento. Pode passar. Essa é uma frase muito interessante da AgroInsight que eu achei,
faz a gente pensar um pouco, né? Que embora a diagnose visual seja uma das ferramentas para verificar as deficiências nutricionais, é fundamental a realização da análise foliar e de solo, e assim realizar de forma correta e equilibrada as práticas de correção e adubação. Ou seja, não é esperar a deficiência, saber o que é. Primeiramente, a gente tem que fazer uma adubação correta, a gente partida de uma análise do solo, posteriormente uma análise foliar, para a gente conseguir a manutenção da nossa cultura. Pode passar. Bom, o mamoeiro, ele é uma cultura extremamente exigente, com alta capacidade de extração de nutrientes. Então, a importância da gente estar fornecendo esses nutrientes para que ele produza, né, o potencial que ele tem para produzir. Primeiramente, então, é necessária a realização da análise química do solo, e a partir daí, para a gente fazer as recomendações de calagem, gessagem e de adubação. Bom, em relação à calagem, o pH ótimo recomendado para a cultura, como a Nath disse anteriormente, varia aí de 5,5 a 6,7, e a literatura diz que se deve elevar esse pH, elevar a saturação por bases a 80%. E a gessagem é quando se realiza, né, a amostragem de 20 a 40 centímetros de profundidade, ela será necessária se os teores de cálcio foram inferiores a 3 milimols por decímetro cúbico, ou a saturação de alumínio for aí maior do que 30%, que é a característica que o meu solo está bem ácido, então a necessidade aí em subsuperfície, não, né? Então a necessidade de se fazer a gessagem. Então são dois pontos muito importantes principalmente na minha implantação do meu cultivo. Pode passar. A adubação, ela é realizada conforme, como eu disse anteriormente, conforme as análises, né? Principalmente a de solo. E no mamoeiro, de forma geral, são realizadas as seguintes adubações. A de plantio, né? No momento que a gente for plantar a nossa cultura. De pós-plantio, podendo aí ser dividida até 120 dias, né? 4 vezes parceladas. E também a de floração, frutificação e produção. Que podem ser feitas a partir de 120 dias, né, do plantio até 360 dias. Lembrando aí que o mamão ele produz um fruto considerável, né? Então a necessidade dessas outras adubações é importantíssima para a gente conseguir aí assegurar a nossa produção. Pode passar. Aqui são alguns exemplos que eu trouxe da literatura. Esse, no caso, é citado pela AgroInsight, que é adubação de plantio e pós-plantio. Como vocês podem ver, a adubação de plantio, nesse caso, não é recomendado, né, a aplicação de potássio, principalmente a grande necessidade mais que ele tem em frutificação, floração e produção. E aqui na de pós-plantio, como vocês podem ver, divididos, né, até 120 dias. E o fósforo, como eu disse anteriormente, ele é mais exigido lá no começo da cultura. Então, aí, nesse caso, não é recomendado em todas as aplicações, podendo ser aplicado a cada 2 meses. Aí, isso, conforme eu disse, vai variar de cada local que a gente for seguir, né? Que dê as recomendações. Pode passar. Aqui já é a da quinta aproximação, né? Que a gente tem maior contato. Aqui, como vocês podem ver, não está sendo recomendado a dose de nitrogênio inicialmente, mas posteriormente a gente tem aí a primeira aplicação em pós-plantio logo no mesmo mês, e aí, como vocês podem ver, também sendo divididos a cada 4, até 120 dias, né, dividido em 4 parcelas. Como eu disse também, como já disse, e repetir de novo, tudo vai depender de qual segmento que você vai adotar. Como vocês podem ver, há divergências aí em relação à aplicação ou não de cada nutriente. Pode passar. Aqui é a adubação de floração, frutificação e produção, feita com base aí na quantidade que a gente espera produzir, né? E como eu disse, ela é realizada após 120 dias. Aí, nesse caso, como vocês podem ver, aí temos altas quantidades de potássio, né? Como eu já disse também, ele é de extrema importância nessa fase. Pode passar. Aqui também é da quinta aproximação, que é referente, lá só tem o quadrinho, né, de adubação de frutificação. Então, como vocês podem ver, aí divide aí em 3 parcelas,
E como vocês podem ver, também doses maiores de potássio. Pode passar. A adubação com micronutrientes, ela pode ser realizada tanto via solo ou via foliar. Em pulverizações via foliar é principalmente para correção aí dos meus nutrientes conforme a minha análise de folha, sendo então um aspecto importante para ser realizado, além de ficar atento, né, aos sintomas de deficiência visuais que a gente pode observar também, conforme eu já descrevi nos slides anteriores. Além disso, podem ser feitos outros manejos, né, do solo, manejos que podem propiciar aí, a melhoria no meu manejo, como evitar solos muito argilosos, como a Nath disse anteriormente, uma moeiro se adequa melhor a solos areno-argilosos, pouco profundos, né? Evitar solos pouco profundos ou embaixados, justamente pela ocasião aí da infiltração de água, de não infiltrar, deixar o solo encharcado e isso causar os danos que também a Nath já mencionou. Então, realizar o preparo e correção dos solos adequados, evitar áreas compactadas justamente pelo acúmulo de água e o plantio em áreas planas ou em declive inferior a 8%, caso não seja possível, realizar manejos conservacionistas, como cordões vegetais, culturas em faixas, terraços, culturas de nível, justamente para brecar, né, a influência da erosão no meu cultivo. Pode passar. E em relação à colheita, durante o processo de colheita, o processo de amadurecimento, o mamão ele passa por várias transformações, tanto físicas como químicas, que alteram significativamente a resistência do manejo e do transporte, e que, consequentemente, pode alterar a aceitação pelo consumidor. Então, o mamão ele é um fruto considerado bastante sensível aos danos mecânicos, mesmo quando ainda está verde. Então, esses danos eles podem ser causados por batidas, amassamentos, cortes, quedas, arranhões, e vai prejudicar a qualidade dos frutos. Então, o que é o conceito de qualidade? Esse conceito ele envolve alguns atributos, como aparência visual, a textura, o sabor, o aroma, o valor nutricional e a segurança do alimento. Dando enfoque nesse valor nutricional e na segurança, na segurança do alimento, esses dois pontos eles vêm ganhando cada vez mais atenção pelos consumidores, porque está diretamente relacionado à saúde do consumidor, e assim é necessário maiores cuidados durante a colheita e o manejo pós-colheita, levando em consideração as boas práticas que garantem aos frutos a manutenção da sua qualidade até o consumidor. E para realizar a colheita, o ponto de colheita é primeiro fator a ser considerado. Normalmente se espera ter 50% do fruto já amarelecido. E por se tratar de uma influência, né, o ponto de maturação na qualidade do produto final, então é muito importante ter um cuidado nessa hora. A colheita dos frutos precoce, ela provoca um alto índice de perca de água, dificultando que depois esses frutos desenvolvam completamente e cheguem ao seu amadurecimento, e assim vai prejudicar o sabor, a aparência, a textura do fruto e afetando a qualidade. Mas, por outro lado, os frutos também não podem ser colhidos sobremaduros, que eles perdem rapidamente a qualidade e têm menor resistência à manipulação, porque ele fica mais molinho, diminuindo o período de comercialização. Então, fica um produto muito rápido de prateleira. Outro fator de extrema importância seria o horário da colheita. Ele sempre deve ser feito nos horários mais frescos do dia e os frutos mantidos protegidos de temperaturas elevadas. Bom, em relação ao processo de colheita, ele pode ser realizado de forma manual, porém com o auxílio de algumas carretas adaptadas para fazer essa colheita,
pode-se utilizar também a ajuda de um canguru, que é tipo aqueles elevador da CEMIG para chegar no fio, e onde o trabalhador ele é levado até a copa do mamoeiro para poder se realizar a colheita. Normalmente, na hora da retirada do fruto, é feito a torção do pedúnculo. No entanto, esse método ele provoca a ruptura dos tecidos do fruto em torno dessa região e deixa exposta a área para entrada de fungos e infecções. E o ideal é fazer essa retirada através do corte do pedúnculo e não puxar ele. E é bom ter a ajuda de uma tesoura de poda, deixando em torno aí de uns 2 centímetros de comprimento um toquinho. E esse que é o pedacinho do pedúnculo. E esse toquinho ele vai ser removido quando chegar na casa de embalagem. Os frutos são destinados ao mercado interno e o transporte até o local, ele é geralmente feito a granel, mas o ideal é que esse transporte ele seja feito em caixas adequadas para poder evitar algum tipo de dano. O mercado desses frutos, ele tem aumentado muito, tanto internamente como externamente. Assim, os produtores eles têm se preocupado muito de adotar novas tecnologias para poder melhorar o processo da pós-colheita do mamoeiro. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o cenário interno e externo são muito distintos uns dos outros quando falamos de cuidados. No processamento para o mercado interno, a tecnologia adotada ela é muito baixa, tanto na produção quanto na pós-colheita. E isso causa altos percentuais de perda. Os frutos destinados exclusivamente ao mercado interno, ele é geralmente embalado ainda no campo, em galpões abertos, e dali ele já é encaminhado por caminhões até o seu destino. Os frutos, eles são embalados, na sua maioria das vezes, quando a gente chega no mercado, em papelzinhos sedas e colocados em caixas de madeira. E para aqueles frutos que são destinados ao mercado externo, o nível de tecnologia adotado ele é bem superior ao que é aplicado no mercado interno, porque deve-se atender às exigências internacionais, fitossanitárias, quarentenárias, e além de qualidade dos frutos para os mercados internos deve ser bem maior. Então, os frutos eles passam por alguns tratamentos e a embalagem é feita em galpões fechados. Diferentemente do interno, esses frutos são colocados, condicionados em caixas plásticas, forradas com plástico, bolha ou até mesmo manta de polietileno. E sobre o potencial econômico da produção no mamão. No mundo, a produção do mamão ultrapassa 13 milhões de toneladas por ano. No Brasil, o Brasil segue em segundo lugar no ranking do mamão, chegando perto de 1,5 milhão de toneladas por ano. A Índia segue em primeiro lugar e junto com o Brasil, esses dois países, eles produzem juntos 50% da produção mundial. O Espírito Santo, ele é o estado brasileiro que mais produz mamão, seguido da Bahia e Minas Gerais, segue em quinto lugar. Na exportação, o destino principal do mamão brasileiro, ele vai lá para a União Europeia. Ele consome só a União Europeia consome cerca de 88% da nossa exportação total. O mercado interno, ele absorve grande parte dessa produção, porém, existem muitas perdas, porque como eu falei no slide anterior, existe um tratamento diferenciado para as mercadorias, para os frutos que vão ser exportados. Então, aqui no Brasil, tem uma perca muito grande, e chega essa perca até de 20%, que representa aproximadamente 250 milhões na economia do país.
E por isso é de importância o cuidado durante a colheita e a produção, né? Porque é um processo demorado, cuidadoso para chegar no final e ser feito uma colheita, uma pós-colheita de qualquer jeito. Então, além disso, da sua importância econômica, no nosso país, é muito importante a gente não deixar de lado o papel social que esse cultivo tem de se empregar tantas pessoas em diversos estados. Essas foram as referências bibliográficas. E agradecemos pela atenção.